oscilatória, que você deve ter visto aí na nossa apresentação de hoje. Deixa eu pôr aqui. Na apresentação aqui. E vamos lá. Bom, onda é uma perturbação que se propaga, certo? Então, nós temos vários tipos de classificação de ondas, mas aqui você vê aqui em cima, né, é a definição mais genérica, é uma perturbação que eu causo no meio e que faz com que esse meio oscile. Então, eu altero uma das propriedades desse meio. Então, quando eu pego a água e bato na água, eu estou transferindo energia para a água, estou causando uma perturbação na superfície da água, que é uma área, e essa área ondula, ela se deforma, certo? Então, pode ser o comprimento, pode ser a área, pode ser o volume como um todo, certo? Eu peguei só um exemplo. Qualquer dúvida, o pessoal pergunta aí, tá? Bom, como onda é uma perturbação que se propaga no meio, né? Eu coloquei um exemplo aqui de uma cordinha. Olha aí. Eu estou, né, perturbando o meio corda. Então, se você olhar aí, ó, né, você vai ver essa ondulação aqui atrás. Deixa eu colocar ela para se movimentar de novo. Tá vendo? Dá para enxergar a mão. Eu pus esse traço aqui, ó, para a mão subir e descer, né? E aí você enxergar o que está acontecendo. Então, eu mexo no meio de um certo sentido e aí a corda se propaga no outro. Tá? Então, se você for observar ali, ó, eu não movimento agora, mas a minha mão oscila para cima e para baixo e aí isso aqui se propaga. O problema é o seguinte, existem vários tipos de onda, mas muitos mesmo, né? Então, a gente vai ter que enunciar esses tipos de onda e que a gente colocou aí na sua apostilazinha e ainda por cima, né, das definições. Então, uma das coisas que é muito importante numa onda, ela só transmite energia. Ela não transporta matéria. Tá? Então, quando eu pego e crio uma onda na superfície da água, do mar, ela só vai movimentar a superfície para cima e para baixo. Mas ela não leva nem para frente nem para trás. Onda só transporta energia. Nunca transporta matéria. Então, olha esse patinho aí. Não sei se dá para ver. Está dando para enxergar aí? É porque eu estou com um problema aqui, talvez, de software. Vê se a movimentação do patinho. Podia me responder? Tá boa. Movimentando. Então, é que para mim aqui ele aparece parado, mas é normal, tá? Porque eu estou trabalhando com janelas. Então, veja, o patinho sobe e desce, mas ele não vai para frente nem para trás. E ao final de um ciclo, ele subiu, ele desceu, ele voltou ao mesmo ponto onde ele estava. Então, isso é para demonstrar que a matéria, o patinho tem massa, é matéria. Ele pode oscilar, mas ele não sai do lugar no final das contas. Então, deixa eu pegar e ver, acho que tem alguém querendo entrar aí. Que beleza, tem uns 15 pessoas. Né? Legal. Esperávamos até mais, mas acontece que a gente está no meio de uma situação que está se desenrolando agora. Tá? Beleza? Bom, então pelo menos você vê aqui de ladinho o nosso patinho. Tá bom? Aqui atrás. E vamos a outra consequência disso. O nosso patinho aqui, como essa onda que você está vendo, ó, um gráfico de uma onda, o objeto sobe, desce de novo, mas não se altera. Certo? Então, deixa eu marcar esse ponto aqui. Tá vendo? Ele está subindo, descendo, mas ele não vai para frente nem para trás, não se desloca, é isso que eu quis dizer. Certo? Transmite energia. A vibração está passando pela superfície da água. A vibração é a energia se propagando.
mas ela em si não está se movimentando. Sobe e desce. Deu para entender? Tranquilo? Tranquilo. Bom, Jóia, então vamos ver o próximo etapa. Classificação das ondas. Tá? Então, as nossas ondas... Deixa eu voltar um pouquinho que estava antes, porque... Beleza. Como eu vou classificar as ondas? A gente tem que lembrar o seguinte. Onda movimenta algum meio. Mas a gente descobriu no final do século XIX um outro tipo de onda, a gente vai classificar ela separadamente. As primeiras ondas que a gente tem como exemplo são ondas mecânicas. São aquelas que se propagam e precisam de moléculas, de sólido, líquido ou gás. Então, como o som. Só tem som se houver um sólido, um líquido ou um gás. Não haverá som se eu estiver no espaço sideral. Tá? Alguém tem que fechar o microfone aqui, tá? Alô? Acontece, gente. A aula ao vivo é isso aqui. Algum aluno está com o microfone aberto. Posso mexer nisso aqui. Tá? É o João, tá? Eu desativei o João e aí depois eu volto aí com ele, tá? Só o microfone, ele está ouvindo a gente. Bom, voltando lá. São ondas mecânicas, são aquelas que necessitam de um meio material para se propagar. Sólido, líquido ou gás. Certo? Então, eu usei o som porque existe som nos fluidos, né, líquidos e gases. Você tem som no ar, na água. O seu ouvido pode não ouvir direito debaixo d'água, mas existe som lá. Nos sólidos, porém no espaço sideral, no vácuo, não tem som. Ah, mas por quê? Porque ele é uma onda mecânica, ele precisa de moléculas. E lá no vácuo do espaço sideral, não tem. Então, o som é um bom exemplo. As ondas que a gente causou naquela corda do slide anterior, os maremotos, as ondas sísmicas, que seriam os terremotos, são exemplos de ondas mecânicas, tá? Então, exemplos. Bom, eu coloquei aqui o som para você ver o seguinte. Como é que funciona o seu aparelho auditivo? Você tem um alto-falante, tá vendo o alto-falante aqui? Este alto-falante, ele empurra e puxa o ar. Ele cria variações de pressão no ar. Você não vê isso. Mas quando ele faz isso, ele empurra e puxa, ele comprime e descomprime o ar. Esta onda no meu desenho aqui, ó, ela está viajando até o ouvido do camarada. O seu ouvido é um sensor de pressão. O seu ouvido, ele capta essas variações de pressão, e só vão existir variações de pressão, só irão existir se houver um meio material sólido, líquido ou gás. E o seu ouvido funciona muito bem para gases, ele se desenvolveu em milhões de anos aí de teoria de evolução para captar bem variações de pressão no ar. Ele transforma essas variações de pressão em impulsos elétricos. São enviados para o nervo, né, e vai caminhar até o seu cérebro. Certo? Então, tudo isso em fração de segundos. E é assim que você escuta. Para o seu ouvido funcionar bem, ele tem que sentir variações de pressão no ar. Certo? Então, é um exemplo de como funciona o som. Né? E nós não enxergamos o som. Certo? Beleza? Deu para entender aí, pessoal? Tranquilo? Então, vamos para as ondas eletromagnéticas. Tá? Bom, as ondas eletromagnéticas, se eu colocar aqui o nome que se dá a elas é porque você tem, para construir essas ondas, dois campos de energia que a gente estuda geralmente na sequência didática lá no terceiro ano, mas você já ouviu falar. Onde tem ímã, tem campo magnético. Onde tem cargas elétricas, existe um campo elétrico. E as ondas eletromagnéticas são a junção destas duas coisas, um campo elétrico e um campo magnético. Estes campos de energia se propagam em qualquer coisa. Sólidos, líquidos, gases e até quando não tem nada, no vácuo do espaço sideral. As ondas eletromagnéticas vão ser descobertas já no século XIX para XX, lá de 1800 e pouco para 1900. Então, o que acontece? Estas ondas, né, vão
mudar um pouquinho o conceito de onda mecânica que se tinha antes. E é graças a estas ondas eletromagnéticas que você tem toda a tecnologia que nós temos hoje, celulares, televisão, rádio. São ondas especiais. Tá? Então, como a gente não enxerga esses campos de energia, não enxerga. Então, eu coloquei aqui um diagrama em 3D, mostrando para você que esses campos eles oscilam. Eles oscilam perpendicularmente. Tem um de azul, você está vendo aí no desenho, e tem um assim, ó, vermelho. Um é o elétrico, o outro é o magnético. Você não vê isso, e a onda, com a utilização desses dois campos, se propaga numa terceira direção. Bom, então nós temos uma quantidade de ondas eletromagnéticas muito grande. O conjunto de ondas eletromagnéticas é enorme. E é o que a gente usa hoje, né, para fazer tudo que é sem fio. Tá ok? Tranquilo? Bom, então vamos a uma propriedade importante dessas ondas que difere das ondas mecânicas. Só para te dar um exemplo. O som é uma onda que no ar ele anda a, em média, 340 metros por segundo. Só que o som é uma onda muito lenta, mas muito, muito, muito lenta, comparada com todas as ondas eletromagnéticas que a gente conhece e que se propagam no vácuo. No vácuo, as ondas eletromagnéticas, todas elas, tá? Luz, raio, X, micro-ondas, ondas de rádio, calor infravermelho, ultravioleta, todas elas no vácuo trabalham com esta velocidade, 300 mil quilômetros por segundo. Em metros, 300 milhões de metros por segundo. É muito, mas muito mais rápido que o som, que anda só a 340 metros por segundo no ar. A velocidade da luz no ar é muito próxima disso. Mas a gente deveria só entender que quando eu falo velocidade da luz, isso compreende a luz visível e não visível. Você enxerga muitas cores, muitas frequências diferentes de luz. Cada cor é uma frequência. Mas existem cores, entre aspas, frequências ou cores, que nós não enxergamos. Mas elas existem não só no aspecto visível quanto não visível, compondo todo esse conjunto que a gente marcou aqui para vocês, né? As ondas de rádio, luz, micro-ondas. Certo? Tranquilo. Então, ondas mecânicas precisam de um meio material para se propagar. Eletromagnéticas propagam em todos os meios, até no vácuo. Aí existe uma outra classificação que engloba também tanto o conjunto de ondas mecânicas quanto de ondas eletromagnéticas, que é como você causa a onda, né? que compõe a onda. Então a gente chama assim classificação quanto a direção de propagação e vibração do meio. Eu vibro o meio e a onda se propaga. Tá? Então vamos pegar e começar pelas ondas transversais. Todas as ondas eletromagnéticas são transversais porque quando eu vou olhar o desenho da onda eletromagnética, o campo elétrico e magnético oscilam num sentido e a onda vai perpendicular a esse sentido. Então, a onda transversal é aquela onda em que a direção de propagação, de vibração, é 90 graus, é perpendicular à direção que a onda vai se propagar. Certo? Dá para a gente mostrar isso neste gráficozinho de uma onda mecânica. Repara o seguinte, a barrinha está subindo, descendo, subindo. A barrinha que vibra a corda, a corrente, ela sobe e desce na vertical. Ela perturba a corda na vertical. Mas a onda se propaga e vai embora na horizontal. Vertical com horizontal, perpendiculares, onda transversal. Certo? É um bom exemplo. As ondas eletromagnéticas, como a gente não enxerga os campos de energia, eu tive que mostrar para você através dessa animação 3D de um gráfico. Então, repara o seguinte, nessa animação, né, vamos colocar aqui, eu perdi essas opções do ponteiro aqui para eu marcar. Ó, você reparou de verde aqui, ó, de verde, você tem aí na sua tela, onde eu estou marcando aqui de verde, um campo de energia que oscila nesse sentido. O de azul oscila no outro sentido, ó lá, perpendicular. E a onda vai nesse terceiro eixo aqui. Então,
A onda, ela oscila nesse sentido, mas ela se propaga nesse. Então, o sentido de oscilação é 1, a direção de oscilação, desculpa, é 1, e a de propagação, são perpendiculares. E isso mostra que todas as ondas eletromagnéticas sempre serão transversais. Tá? Bom, tem mais um exemplozinho aí para a gente fazer essa... de ponteiro. Bom, deixa eu voltar um slide só para mostrar essa onda aqui. Foi sem querer, a gente passou. Essa onda aí, ó, você pega uma mola, sabe aquela mola que todo mundo já teve um dia, aquele brinquedo da mola que a pessoa ficava fazendo isso aqui, colocando em cima de um degrau, onde ela descia o degrau. Então, uma mola de plástico, vende na feira. Pegamos aqui uma bem colorida e a gente está oscilando a corda, a mola, desculpa, num sentido. Eu oscilo aqui no desenho e ela se propaga aqui. Também é um exemplo de onda transversal. Muito legal e fácil de fazer. Bom, o outro tipo de onda é a onda longitudinal. Mas eu poderia substituir essa palavra pelo termo paralelo. Acho que você entenderia melhor. Longitudinal quer dizer paralelo. Como assim, professor? Bom, o que são ondas longitudinais? Eu vou desenhar aqui, a definição está ali. Você tem aí na sua apostila. Né? A direção de perturbação é paralela à direção de propagação. Repara o seguinte, o pessoal está empurrando a mola assim, você está concentrando os gomos, e aí você faz isso. Você criou uma perturbação. Essa perturbação se propaga. Olha o desenho. Olha a animação. A perturbação é na horizontal e a concentração de gomos, a propagação da onda é também na horizontal. Eu mexo na horizontal e ela vai embora na horizontal. Eu não faço isso, eu empurro. Então, isso é um exemplo onde eles são paralelos. A perturbação da nossa mola é horizontal e a propagação também é horizontal. Isso é o que a gente classifica como onda longitudinal ou paralela. Tá? Então, um bom exemplo. Voltando àquela mola, só que agora a gente pegou uma versão mais sofisticada. Uma mola longa e de metal. Tá? Porque aparece melhor o efeito. Se você olhar aí no desenho, alguém não apareceu na ponta de cá, fez isso com a mola. Ela criou gomos que vão embora para frente, ó, como você vê na animação aqui atrás. Certo? Então, seria interessante você observar ali. Não é tão difícil de ver e é legal, né, para você memorizar. Bom, quando a gente fala das ondas longitudinais, a gente pega o que sobrou das ondas eletromagnéticas que são, do resto das ondas que todas são transversais. Toda onda eletromagnética é transversal, mas algumas mecânicas também são transversais. E sobrou um restinho das mecânicas, que essas são longitudinais. Então, onda longitudinal sempre é mecânica, mas não são todas as ondas mecânicas, só algumas. Tá? Então, como por exemplo o som. Essa animação aqui é legal pra caramba, porque você vê o alto-falante, né? Esse alto-falante, ele comprime e puxa o ar. Então, a mola faz a representação, assim, do que o alto-falante está fazendo com o meio ar. Só que ele é o meio mola. E mostra para você por que o som é uma onda longitudinal. Ele comprime e descomprime o ar, se propaga nesse mesmo sentido, chega ao seu ouvido, e o seu ouvido converte, como a gente comentou, em impulsos elétricos. Então, está aqui a nossa frase. Toda onda longitudinal, ela é mecânica, mas nem toda onda mecânica é longitudinal. Ok? Deu para entender? Ora, ainda existe um terceiro tipo, muito mais complicado de explicar, que são as ondas mistas. A palavra mista já diz que está misturando algo. Mistura um pouco de longitudinal e de transversal. Então, o que acontece? A partícula não vai nem só para frente e nem perpendicular à direção de propagação. Não vai fazer isso. Ela vai fazer o que ele chama de uma elipse. Ela meio que vai para frente, meio que se propaga no mesmo sentido, meio que transversal. Então, a melhor maneira de visualizar isso é aqui, é observando uma partícula quando passa uma onda na superfície do mar.
certo? A partícula, ela sobe, desce, mostrando que a onda é a energia se propagando, não transporta a matéria. Mas olha o que acontece com essa bolinha e, consequentemente, com as partículas que compõem a superfície do líquido. Elas não vão só para cima e para baixo, elas vão para frente, para trás, fazendo uma curva. Pode ser uma circunferência, mas é muito mais provável ser algo mais deformado, uma elipse, certo? Uma circunferência deformada. É mais difícil de aparecer, mas daí é um acréscimo importante à nossa teoria, tá? Beleza? Bom, ainda acrescentando ao que a gente escreveu aí para vocês, as ondas, elas podem se propagar numa única dimensão, numa reta, numa superfície, ou em todas as direções. Então, se propagam num volume, né? A gente vai explicar isso dessa seguinte maneira, tá? Quando você causa uma onda no mar, existem pontos de maior altitude, de menor altitude, que a onda sobe, ela desce. Né? Então, como é uma onda, a parte de cima da onda a gente chama de crista e forma uma linha no mar. Você vê a linha da onda chegando. Essa linha é a frente da onda. Então, a frente da onda é considerada aquela parte de cima e, como é uma superfície, forma uma linha. Quando é uma corda, é um ponto. Quando você olha uma corda oscilando, é um ponto que vai estar no ponto mais alto e não uma linha, né? Não é uma área. Então, a gente precisa disso para entender o seguinte. As ondas são chamadas de unidimensionais quando elas estão num corpo que só tem uma dimensão, uma corda. Então, o que acontece? É uma corda e são pontos da corda que sobem e descem. Não tem largura, não tem altura, é um ponto. Então, é esse ponto que está subindo e descendo e a onda se propaga através desses pontos aí que estão marcados de azul, porque eles estão oscilando, indicando que a perturbação está passando. Então, por causa disso, a gente tem aí o que a gente chama de onda, né, com propriedades unidimensionais. Ah, professor, não está aqui não, isso aqui é só um acréscimo para a gente poder, de repente, né, fazer algum tipo de questionamento. As bidimensionais são na superfície do líquido. Ó, superfície do líquido. Você joga uma água, é uma superfície. Essa superfície ondula. Por isso que é chamada de duas dimensões, bidimensional. Tá? Então, a título de curiosidade. E volumétrica, que se movimenta em três dimensões, como o som. Quando você fala, o som não vai só para frente ou para o lado. Ele vai para frente, para trás, para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, em todas as dimensões. É como se ele propagasse num volume, três dimensões. Por isso chamam-se ondas tridimensionais. Tá? Então é nesse sentido. Quando você pega um laser, aí você tem uma ponteira laser, ela viaja um feixe, uma fina, né, comprimento ali. E aí é unidimensional. Tá ok? Vamos a um comentário aí sobre as ondas eletromagnéticas que é muito importante. Se você observar, toda onda vai ter um negócio chamado frequência. Nós vamos estudar a frequência em breve com detalhes. Mas frequência é quantas vezes a onda oscila por segundo. Então, as ondas eletromagnéticas têm um conjunto, tem um espectro muito grande, com muitas frequências e frequências muito altas. Como a gente vai estudar a frequência mais à frente, vale aqui o comentário. Quanto maior a frequência que uma onda tem, mais ela vibra e mais energia ela carrega. Certo? Quando a gente fala isso, é porque se você olhar aqui, ó, você vai ter um conjunto de frequências. Tá? Esse conjunto de frequências aí, ó, em ordem crescente, se você olhar aqui, olha lá, 10 a... Olha essa potência de 10. 10 a 24, 10 a 22. 10 elevado a 24 seria o 10 seguido, o 1 seguido de 24 zeros. E olha o outro extremo, 10 ao quadrado, 100. As ondas de rádio, elas têm frequência entre 10 ao quadrado e 10 a sexta, 10 a oitava. Ou seja, entre 100 até 1 seguido de 8 zeros. 10 a oitava. Quase 10.
Então, isso vai dar 1 seguido de 8 zeros. 100 milhões de hertz, 100 milhões de vibrações por segundo, mais ou menos. Acima das ondas de TV e rádio, você tem as micro-ondas, aquelas que você utiliza no aparelho de micro-ondas para fazer o aquecimento de alimentos. Quando você aumenta mais um pouco, você tem o vermelho, o infravermelho, para ser mais exato, que são as ondas de calor. Então, quando você pega um ferro de passar, como tem desenhado aí, esse ferro de passar é superaquecido por uma resistência elétrica, e aí esse ferro começa a emitir infravermelho. Você sente o calor quando você se aproxima da chapa do ferro. Não precisa encostar, porque você está sentindo a incidência dessas ondas. Né? A sua pele tem sensores de calor. E veja, são as terminações nervosas. Veja que se aumentar um pouquinho mais essa frequência, aí eu chego no vermelho. O vermelho, esse sim é uma luz que o olho humano consegue enxergar. Se você olhar o desenho do olho aqui, ó, a luz que eu enxergo vai de 10 elevado a 14 a 10 elevado a 16. Né? Aumenta 2 unidades na potência. É uma faixa muito pequena que o seu olho é capaz de enxergar. Então, essa faixa de luz pequena, é com isso que você enxerga o vermelho, né? o verde, o laranja, o amarelo, o azul, o anil, o violeta. E as centenas de variações, as milhares de variações de tonalidades, que na realidade são variações de frequência. Tá? Nós enxergamos muitas cores, mas quando você compara a quantidade de frequências de ondas eletromagnéticas que existem, a frequência correspondente à luz visível ela é muito pequena. Essa faixa, esse intervalo é pequeno. Certo? As ondas eletromagnéticas têm frequências muito maiores e muito menores. É um espectro, é um conjunto muito maior. E à medida que você vai aumentando, tem o ultravioleta. Nós não enxergamos, mas é mutagênico, né? Já começa a dar câncer de pele, dependendo da exposição. Você tem os raios-x. E você tem a radiação gama, os raios gama. Né? Os raios gama são emitidos com reações no interior do núcleo, quando você tem fusão ou fissão, quando você tem reações na astronomia, você tem buracos negros, que devido às reações de fusão ali, você tem emissão de raios gama. Então é bem mais complexo e muito mais energia. Deu para entender, pessoal? Tranquilo? Bem? Tá dando para entender, pessoal? Sim, senhor. Ah, beleza, que bom. Né? Estamos aí tentando fazer da melhor maneira possível dentro do tempo que a gente tem, tá bom? Então vamos lá. É complicado, mas se prestar atenção vai. Tá, joia. Ó, uma outra maneira de enxergar isso é olhando um negócio chamado comprimento de onda, mas eu não vou comentar sobre isso agora, é para a próxima matéria, mas eu só queria mostrar para você que se você olhar aqui no desenho, ó, tá vendo a lâmpada ali, ó, do lado do sol? Dentro da lâmpada tem um arco-íris, é essa faixa de luz visível, chamada espectro visível de luz. Você vê que a quantidade de ondas, né, que a gente chama de eletromagnéticas, ela tem uma oscilação de frequência enorme e de comprimento também. Mas nós enxergamos uma faixa tão estreita, né, que a gente não percebe a maior parte dos outros fenômenos visualmente. Para captar um raio-x, né, ou uma radiação gama, a gente tem que recorrer a instrumentos. É claro que eles são danosos. O raio-x em excesso causa câncer, assim como as radiações gama. Mas enxergar, nós não somos capazes de enxergar. Tá? Beleza? Tranquilo? Então, vamos discutir um pouquinho alguns tipos de questões que você pode, de repente, enxergar e aparecer aí. E você já tem um subsídio, uma base para fazer e responder as questõezinhas que você tem que entregar. Tá legal? Então, tem... Na coluna 1, vamos ler lá. Ele fala assim... As ondas provocadas por uma corda. Ondas numa corda são ondas mecânicas. Elas oscilam de um jeito e se propagam no outro. São longitudinais. Né? São transversais. É um ponto da corda que sobe e desce. É pontiforme. E como é um ponto só, é unidimensional. Porque para ter duas dimensões tem que ser uma superfície, como na água,
E para ter considerado tridimensional, tem que ter todas as direções como um som. Ou uma lâmpada comum, que ela ilumina em todas as direções. Então, a letra A da coluna, ondas provocadas numa corda, se encaixa na classificação da coluna 2, do número 2 ali, em algarismos romanos. Tá legal? Então, são ondas mecânicas, puntiformes, transversais e unidimensionais. Vamos olhar a B. A gente vai relacionar, e aí você vai ter uma noção de como é que funciona esse tipo de questão. Ondas provocadas pelo estouro de uma bomba. Estourou uma bombinha, fez um barulho. Né? Acho que tem alguém querendo entrar na reunião, deixa eu dar uma olhadinha. Não. Mas, né, de repente, deixa eu vir mais para cá para eu não atrapalhar aqui o nosso exercício. Tá bom? Beleza? Então, vamos organizar isso. Ó, as ondas provocadas pelo estouro de uma bombinha são ondas sonoras. Onda sonora é mecânica. As ondas sonoras, né, elas se propagam em todas as direções. É chamado tridimensional. Forma um volume, uma esfera, onde ela vai fazendo isso. Só que ela faz muito rápido e você não vê a onda sonora, você escuta a onda sonora. Mas quando estoura uma bombinha, o som vai para a direita, para a esquerda, para frente, para trás, para cima e para baixo, como se fosse uma esfera. Então, a letra B, se você olhar para outra coluna, essa coluna do lado de cá, você vai ver que ela se encaixa na número 4. Onda sonora é mecânica, é uma esfera de propagação, é longitudinal, porque toda onda sonora é longitudinal, lembra lá atrás um desenho do alto-falante, e tridimensional, que se propaga em qualquer nível, em qualquer direção. Bom, vamos ver a leitura da letra C. Acompanha comigo, tá dando para ler aí na tela de vocês? Ah, tá dando sim, professor. É porque me preocupa muito se não está visualizável, se está nítido, se o som está chegando direitinho, né? Porque a gente sabe que isso depende muito da internet. Então, eu peço a vocês que, se de repente der uma oscilada, me avisa. A gente retorna, fala um pouquinho. Tá legal? Então, C. Ondas provocadas na superfície da água. Opa, se é na água, é mecânica. Se é na superfície, é uma área, é uma onda que percorre uma superfície e ela cria ondulações que fazem isso, círculos. Você joga uma pedra, ela faz aqueles círculos, vai pingando água na água, gotas de água na superfície de um lago, formando círculos que vão embora. Formam circunferências. Então, e são ondas que eu perturbo o meio na vertical e elas se propagam no outro sentido, na horizontal. São transversais. Então, a C é isso. Todas essas características. Vamos ver se tem características, né, nesse conjunto dos outros números aqui na coluna 2. 1, 2, 3 e 4. Então, são ondas mecânicas, são circulares. Na água forma aquela circunferência indo e voltando, é mista. E é uma superfície. Então, só tem duas dimensões. Então, vamos dar uma olhada. Seria a 1 ou a 4? Bom, na 4 está dizendo que é esférica, tem que ser um volume. E na superfície da água é uma área, não é um volume. Então, é bidimensional. Então, provavelmente, tem que ser a 1. A C corresponde às características enunciadas na 1. A D, vamos colocar a D lá. Ondas luminosas, se a luz é eletromagnética. Né? Para começar. Toda onda eletromagnética é transversal. Uma lâmpada acesa, ela emite luz que vai para todas as direções. Para frente, para trás, para cima, para baixo. É tridimensional, é esférico o negócio. Então, a letra D foi o que sobrou o número 3. Você viu que, na realidade, eu precisava saber um pouco, né, da teoria, para eu poder ter condições de fazer as questões. Porque, na realidade, não tem cálculo, é saber ou não saber. Ou jogar aí com o que você sabe e a lógica, né? Às vezes, por exclusão, você chega que é tal coluna, tal número.
É um jogo de quebra-cabeça e de memorização. Não tem jeito, essa parte inicial pede para você fazer isso. Espero que você tenha entendido como é que a gente raciocina, tá? Vamos à questão número 2. Aqui, como não tem para vocês, depois eu vou postar essa listinha aqui, só para você comparar o que a gente fez. E essa aula está sendo gravada, eu vou postar o link dela no mural quando o sistema mandar para mim, tá? Vamos lá. Segunda questão, também de teoria, para a gente dar uma fixada. Analise as assertivas abaixo. Olha o termo, assertivas, né? As afirmações. E assinale a correta. Primeiro, elétrons em movimento vibratório fazem surgir ondas de rádio e luz. Você me desculpe, é que essa questão tem a questão de ondas e tem a questão também de matéria do final aqui do curso. Então, por exemplo, todo elétron em movimento ele gera uma onda eletromagnética. Isso você, no segundo ano, não vê ainda. A gente vai ver só durante os exercícios. A gente vai ver com detalhes isso lá no terceiro ano. Só que como eu peguei uma questão de vestibular para mostrar para vocês como é que é o sistema de questões, ele não pega a questão conteúdo só do segundo ano, ele vai pegar genericamente. E você vê como é importante o conteúdo do seu segundo ano, porque ele vai ser cobrado lá no meio dos conteúdos referentes a matérias do terceiro ano. Então, veja, a número 1, se você estivesse no terceiro ano, terminando ele, você saberia que isso pode ser verdade. Número 2, ondas de rádio e ondas de luz são ondas eletromagnéticas. E isso é verdade, isso vimos agora, hoje, conteúdo do segundo ano. 3, ondas de luz são como ondas eletromagnéticas. E ondas de rádio são mecânicas. Rádio estava lá no desenho, nos exemplos de ondas eletromagnéticas. Não é assim. Está errado. Tá legal? Então, a letra D seria a verdadeira. A 1 e a 2 são verdadeiras, mas a terceira, rádio, não é mecânica. O mundo de rádio é eletromagnético. Certo? Então, viu? A gente pega numa questão, exemplo de vestibular, você tem conteúdos do segundo ano, mas lá no item 1 era algo referente ao terceiro ano. Quando você vai fazer o vestibular, você vê o todo. Você não vê uma matéria só do segundo ou só do primeiro. Ocorre muito isso de misturar os conteúdos, tá? Mas não se preocupe, a gente não vai fazer isso na sua prova ou nas suas avaliações. Mas a gente gosta de colocar mostrando o quanto é importante o conteúdo que você está vendo agora. Tá legal? Bom, questão número 3 da Unifesp. Uma questão que tem bastante conteúdo, aliás, é conteúdo só do segundo ano. Mas é outra questão que eu pensei lá do vestibular para mostrar como não é tão complicado. Cientistas descobriram que a exposição das células humanas endoteliais à radiação dos telefones celulares, no caso aqui, pode afetar a rede de proteção do cérebro. Então, a gente tem camadas endoteliais aqui de células, e aí, ao usarmos o telefone, você põe o telefone, ele emite ondas, né? São ondas de rádio, e eles dizem que isso dá uma alteração. Tá? Segundo o enunciado da Folha de São Paulo, lá de 2002, as microondas que são emitidas, na realidade, seriam ondas de rádio, né? Não microondas, é um pouquinho além, um pouquinho antes. Né? Deflagram mudanças na estrutura da proteína dessas células, permitindo a entrada de toxinas no cérebro. As microondas geradas nos celulares são de natureza de quem? Microonda é onda eletromagnética. Então, eu vou procurar uma resposta que tem ondas eletromagnéticas. E, por exemplo, a frequência das microondas é acima do rádio e menos que a luz. Certo? Que a luz já é mais acima, depois vem ultravioleta, aí depois, se você olhar no desenho lá, eu vou colocar ele aqui para você. Olha aqui, fica mais fácil. Certo? Então, você vê, tem de rádio, TV, né? Aí você tem microondas. Tá vendo? Por isso que aquela sequência de frequências e de ondas que a gente colocou para vocês era importante. Porque quando a gente estuda isso no segundo ano, essa questão ele exigia que você lembrasse disso. E aí fica fácil de ver que é uma onda eletromagnética com uma luz, só que a luz está com a frequência lá na frente e as microondas estão um pouquinho antes. Tá? Então, se você olhar na figura que está aqui atrás, se você observar ela tapando ela, né? Você pode ver o que está acontecendo. Tranquilo? Beleza, pessoal? Então,
conteúdo exclusivo do segundo ano sendo cobrado em questão de vestibular. Tá? A gente vê aqui, cai lá, tem que lembrar. Número 4, uma questão que caiu na Olimpíada Paulista de Física, e existe a Olimpíada Brasileira de Física com questões bem interessantes. Ela fala assim: Pedro, Paulo e Jorge encontram-se longe de um local onde tem estouros e fogos de artifício, e eles percebem que vem primeiro a luz, o clarão, e depois o som. Antes de eu começar a ler o que cada um falou, eu só vou explicar para você o seguinte. Agora mesmo nós falamos que a luz anda a 300 milhões de metros por segundo no ar, no vácuo. E o som só existe nos meios sólidos, líquidos e gasosos, não existe no vácuo. E no ar ele se propaga a 340 metros por segundo. O som é cerca de quase 1 milhão de vezes menor a sua velocidade do que a velocidade da luz. Então é óbvio que quando explode os fogos de artifício, quando eles explodem, o som vai chegar depois, porque a luz vem muito mais rápido. Tudo é uma questão de velocidade de propagação. Tá? Então aqui ele fala assim: o Pedro diz que percebemos o clarão antes do som, porque a luz, diferente do som, se propaga em linha reta. Não tem nada a ver com isso. Tá? O som se propaga em todas as direções e a luz também. Naquele caso, ela explode, vai para frente, para trás, para o lado. Puro. Paulo, percebemos a luz antes do som, porque em meio à propagação das ondas, o meio é o ar. E no vácuo perceberemos a luz e o som simultaneamente. Ele começou bem e terminou muito mal. O som não existe no vácuo. Então, isso que ele falou no final, destruiu a resposta dele. E o Jorge, percebemos a luz antes do som, porque a velocidade de propagação da luz é centenas de vezes maior do que o som. Sim, milhares, diria eu. Portanto, só o Jorge falou a verdadeira. Dessas afirmativas, podemos marcar a letra. Certo, pessoal? Bom, deixa eu voltar aqui à nossa apresentação. Preciso falar com vocês. Né? Voltando aqui a nossa tela fora do padrão. Daqui a pouco começa outra aula que eu tenho que entrar, eu preciso me organizar para ela. Mas, durante essas semanas que antecedem o final do bimestre, nós vamos colocar de novo, para quem não conseguiu pegar na escola, aquelas atividades que vocês que conseguiram ir buscar, né? A gente colocar aqui de novo. Tá? Então, vou ver se eu consigo colocar e ver se eu consigo colocar na forma de formulário online, para que aí você nem precise ir na escola e entregá-las. A gente vai continuar fazendo aulas desse tipo para embasar você e para mostrar questões onde a gente precisa de conteúdo do segundo ano e ajuda a resolver questões de vestibular, porque eu acho que o futuro de vocês é tentar fazer um vestibular. Tá? Então, pensando nessa situação, eu sempre coloca questões bem básicas, é claro que eu seleciono, eu não pego as mais complicadas, para poder ajudar vocês na resolução e para poder fixar o conteúdo. Uma coisa que eu ia fazer em sala de aula, mas graças a Deus eu estou conseguindo fazer aqui, é fazer essas animações que eu jogo aqui atrás. Eu usaria o PowerPoint e o Datashow, como eu uso aqui. E aí, eu acho que você vendo os fenômenos facilita na sua gravação, na hora de você absorver esse conteúdo. Então, daí a nossa preocupação com essas coisas. Nem sempre dá para fazer tudo isso aí, mas quando dá, pode ter certeza que a gente vai fazer. Vocês conseguiram ouvir bem essa aula, eu espero. Tá? Eu vou... deixa eu...